Na segunda-feira, nós chegamos a construir o gráfico de um sólido e o objetivo era calcular o volume desse sólido. O sólido era descrito como sendo aquele composto pelos planos coordenados e pelo plano x mais y mais z igual a 1 no primeiro octante. E revisando algumas observações que nós fizemos e que vão nos servir, né, enquanto nós estivermos trabalhando com as integrais duplas e futuramente com as triplas, nós dissemos, no R3 nós temos os três eixos e os três planos coordenados também. Além dos eixos coordenados, os planos coordenados. Então, os planos coordenados são o z igual a zero, que a gente reconhece ou identifica como plano XY, o plano XZ, que é o y igual a zero, e o plano ZY, que é o x igual a zero. Então, esses seriam os planos coordenados. E o enunciado do problema dizia que o nosso sólido era formado por esses três planos e mais ainda o plano de equação x mais y mais z igual a 1. E então nós dissemos que, como a nossa maior experiência é no esboço de gráficos no R2, é natural que a gente tenha uma certa dificuldade para obter, né, um sólido no R3. Mas aí eu falei, a gente vai, de qualquer maneira, né? Claro que existem alguns gráficos muito difíceis que só com recurso computacional a gente consegue, mas esses aí não nos interessam, né? O que importa para a gente é que a gente tenha condição completa de fazer um esboço de um sólido e calcular o seu volume, por exemplo. Então, precisamos de uma, digamos assim, de umas receitas para que nós possamos nos orientar no traçado de determinadas superfícies, né? O plano, por exemplo, um plano, por exemplo, é uma superfície. E a gente falou, existem planos cujas equações contêm as três variáveis, como esse, x mais y mais z igual a 1. Existem planos cujas equações contêm apenas duas variáveis, como a gente vai ver no exemplo logo em seguida. E existem planos cuja equação, ou cujas equações, contêm apenas uma variável, como, por exemplo, os planos coordenados, né? X igual a zero. X igual a zero é uma equação com uma única variável e representa uma superfície, representa um plano. Muito bem, aí nós dissemos, toda vez que a gente quiser fazer o esboço de um plano cuja equação contenha as três variáveis, a gente pode se orientar pelas interseções desse plano com os três eixos, porque todo plano cuja equação contém as três variáveis, ele corta os três eixos. Se a gente descobre os pontos em que ele corta os três eixos, a gente vai ter três pontos não colineares, consequentemente, eles determinam um plano. Então, foi o que fizemos. Para a gente colocar um esboço do plano x mais y mais z igual a 1, a gente fez, foi aqui embaixo, né? Está aqui embaixo o trabalho que a gente fez está aqui. A gente, então, fez interseção com o eixo Z, faz x igual a zero, y igual a zero. É evidente que, se você fizer isso nessa equação, vai obter z igual a 1. Consequentemente, o plano passa pelo ponto 001, que estaria aqui em cima. Que é a interseção com o eixo y, faz x igual a zero, z igual a zero. Nesse caso, obtém também y igual a 1, e fica sabendo que o plano passa pelo ponto 010. E que a interseção com o eixo x faz y igual a zero, z igual a zero, obtém x igual a 1 e vê que o plano passa por 1, 0, 0. Com os três pontos, então, a gente liga
e vê que obteve uma face, a última face do sólido, a face que faltava para fechar o sólido, que já tinha uma base no plano z igual a zero, uma face à esquerda no plano y igual a zero e uma face posterior lá atrás no plano x igual a zero. Passou agora a ter a sua última face, que foi dada pelo plano x mais y mais z igual a 1. Muito bem, fizemos o esboço do sólido. Agora, depois de ter feito o esboço do sólido, a gente vai procurar calcular o seu volume utilizando uma integral dupla. Aí a gente falou, para a gente obter o volume de um sólido por uma integral dupla, a gente precisa fundamentalmente identificar duas coisas: a base do sólido e a cobertura do sólido. A base vai nos dar os limites de integração. A cobertura vai nos dar a função que nós precisamos integrar. Por isso que a gente diz que quando vai calcular o volume de um sólido L, esse volume será dado pela integral dupla sobre D, uma região, mas que região? A base do sólido. A base do sólido. De uma função f de xy, lembrando, é z, né? Z é f de xy, dx dy. Que função? A função cujo gráfico constitui a cobertura do sólido. Então, a gente não pode deixar de saber isso aí, quando vai calcular o volume de um sólido por integral dupla. Eu calculo a integral dupla da função cujo gráfico constitui a cobertura do sólido sobre um domínio de integração que deve corresponder à base do sólido. Portanto, para esse sólido que está aí, a função que foi responsável pela sua cobertura, ou pelo menos a superfície que foi responsável, foi o plano x mais y mais z igual a 1. Ele, de fato, cobriu o sólido. Ele corresponde à face superior do sólido. O sólido tem uma face inferior, em z igual a zero, uma face à esquerda em y igual a zero, uma face posterior em x igual a zero e uma face superior em x mais y mais z igual a 1. Portanto, como eu tenho que integrar a função cujo gráfico constitui a cobertura, e essa função é do tipo z igual a f de xy, está aqui, e eu estou vendo que, neste caso, quem cobriu o sólido foi o plano x mais y mais z igual a 1, eu vou até a equação do plano e a escrevo na forma z igual a f de xy, para trazer o f de xy para cá. Então, se o meu plano é x mais y mais z igual a 1, a minha função será z igual a 1 menos x menos y. Essa é a função z igual a f de xy. Consequentemente, eu vou dizer que o volume do sólido que está ali será a integral dupla sobre D de quem? De 1
de 1 menos x menos y dx dy. Primeira etapa, aliás, a segunda, né? A primeira foi fazer o esboço do sólido. Segunda etapa, identificar a função que a gente precisa integrar. Identificamos. Terceira etapa, base do sólido, que será o domínio de integração. Depois que eu faço o gráfico do sólido no R3 e identifico a função, eu vou me concentrar lá embaixo agora. Só lá embaixo. Porque agora só me interessa descobrir o quê? Os limites de integração. Que estão aonde? Na base do sólido. Então, já não me interessa mais o gráfico no R3. Eu me concentro agora num gráfico no R2, porque agora me interessa a base do sólido. Então, eu preciso olhar para o sólido e ter uma visão clara de qual é a sua base. De qual é a sua base. Portanto, eu vou chegar aqui, né? Como só me interessa agora a base, eu vou chegar aqui e vou fazer uma reprodução da base do sólido. Ora, a base do sólido eu vejo que é uma base triangular, né? Uma base triangular, onde eu tenho a seguinte situação. Aqui o eixo Y, aqui o eixo X, aqui zero. E é evidente, né? Evidente, a base do sólido está aqui. Aqui eu vejo que é exatamente isso que está ali. Onde esse ponto aqui é 1 e esse ponto aqui também. Logo, este é meu domínio de integração. Esta é a base do sólido. E é um domínio muito simples, né? Por exemplo, eu posso, pensando em fazer na integral dupla, pensando em fazer a primeira integral em y, eu posso colocar aqui as setas verticais, apontando para cima, né? Apontando para cima, para determinar a variação de y. Consequentemente, eu vejo que o y sai do eixo x, ou seja, o y sai de zero e vai até esta reta. Né? E vai até esta reta. Que reta é esta? Qual é a equação dela para eu determinar o valor de y? Ou o limite superior, né, da primeira integral? Tenho duas maneiras de descobrir a equação dessa reta. Posso, por exemplo, dizer, olha, essa reta vai ser, como qualquer outra, né, no R2, vai ser do tipo AX mais B. E dela eu conheço dois pontos, 0, 1 aqui e 1, 0 aqui. Então eu acho A e B. Por exemplo, como ela passa por
zero significa que zero é igual a A mais B. Como ela passa... O que foi isso aqui, Deus? Como ela passa por 0,1, significa 1 igual a B. X é 0, Y é 1, tenho 1 igual a B. Logo, A é menos 1, porque A mais B é 0. Então, B é 1, A é menos 1. Essa reta, então, é Y igual a 1 menos X, ou menos X mais 1, tanto faz. Facilmente encontramos. Eu falei que existiam duas maneiras, porque a outra é meramente geométrica, né? Só porque a gente está trabalhando no R3, não perde nada em treinar a visão, para ir se acostumando com os gráficos em 3 dimensões, já que a gente até hoje praticamente só trabalhou com gráfico em 2 dimensões. Não é? Por que a outra maneira de achar a equação da reta é geométrica? Porque, se você olhar para a figura lá no R3, se você olhar para a figura lá no R3, você vê que essa reta aqui, creio que dá para todo mundo enxergar, que essa reta aqui, ela é fruto da interseção, né, deste plano, x mais y mais z igual a 1, é o plano quando ele corta z igual a 0. Né? Na hora que z igual a 0 cruza com ele, nasce essa reta aqui. Então, se você disser que vai determinar a intersecção de x mais y mais z igual a 1 com z igual a 0, coloque z igual a 0 aqui, que você vai ver que vai chegar na reta x mais y igual a 1, ou a mesma coisa que y igual a 1 menos x. A gente, digamos, a gente encontrou a equação da reta algebricamente, né? Mas também poderia ter encontrado geometricamente. Muito bem. Então, temos a variação de y e, evidentemente, temos também a variação de x, né? Lógico, porque, claro que o x varia de 0 a 1. Né? Entre dois valores numéricos, x varia de 0 a 1. Então, o volume desse sólido é, na verdade, a integral de 0 a 1, deixando x como a segunda integral. Integral de 0 até 1 menos x. De 1 menos x menos y. Dy dx. Que é uma integral que só vai dar conta, porque é polinomial, não vai ter dificuldade nenhuma, não vai precisar fazer substituição. Né? É só fazer as contas para, de fato, chegar no volume do sólido. Então, vamos apagar aqui em cima para a gente começar a fazer as contas aqui pela integral de dentro, pela integral em relação
a y. Né? Os gráficos já não interessam mais nada, tudo que eles tinham que informar, já informaram. A gente vai procurar resolver integral de 0 a 1 menos x, de 1 menos x menos y dy, que é a nossa integral de dentro. Bom, se essa integral é em relação a y, em vez de separar aqui em 3, vamos separar só em 2, porque 1 menos x, esse termo aqui, todo ele é constante em relação a y, né? Então, a gente pode separar, eu acho que fica mais prático, né? Você separar essa integral assim, integral de 0 a 1 menos x, de 1 menos x dy, e depois colocar menos integral de 0 a 1 menos x de y dy. Né? Porque dizer é integral de dy menos integral de x dy menos integral 1 menos x é constante. Então, deixa isso junto. Porque aí o que é que vai acontecer? Você vai ter aqui 1 menos x, que é constante, vai sair, né? Multiplicado pela integral de dy, de 0 até 1 menos x. É 1 menos x. Integral de dy é y. De 0 a 1 menos x é 1 menos x. Com 1 menos x que saiu, porque era constante, ficou o produto dos dois. E depois, 1 menos x ao quadrado sobre 2. Né? Porque aqui, integral de y dy, y2 sobre 2. De 0 a 1 menos x, 1 menos x ao quadrado sobre 2. Então, o que é que, na verdade, a gente tem? A gente tem 1 menos x ao quadrado menos x ao quadrado menos 1 menos x ao quadrado sobre 2. Ou seja, uma quantidade menos a sua metade, né? Uma quantidade menos ela sobre 2, que é igual a ela sobre 2. 1 menos x ao quadrado sobre 2. Então, esse é o resultado da integral de dentro. Né? Resultado da integral de dentro. Portanto, o nosso volume será integral de 0 a 1 do resultado da integral de dentro. 1 menos x ao quadrado sobre 2 dx. Aí aqui a gente desenvolve 1 menos x ao quadrado e depois está tudo dividido por 2, né? Ou seja, a gente vai ter quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso sobre 2. Aqui, dx. Vamos dar uma subida para cá, para então a gente concluir a nossa conta e, consequentemente, conhecer o volume dessa piramidezinha que está aí. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos
1 meio, 1 meio. Aí, o que é que ficou lá? Integral de 0 a 1 de dx menos integral de 0 a 1 de 2x dx mais integral de 0 a 1 de x2 dx. O resultado dessa continha é o volume do sólido. Né? Bom, primeira integral é x de 0 a 1 é 1. Segunda integral, por um momento, esquece o 2. Integral de x dx é x2 sobre 2. De 0 a 1, 1 meio. Como está multiplicado por 2, resultado daqui é 1 também. E o daqui é 1/3. x3 sobre 3 de 0 a 1. É evidente que esse menos esse dá 0. Então, o volume de L é, na verdade, 1/6. 1 meio vezes 1/3. 1/6 de qualquer unidade de volume. Né? Se a gente mediu aí os pontos em centímetros, isso aí seria centímetros cúbicos. Né? Está calculado, então, o volume por integral dupla. Né? E a gente, desse exemplo, né, deve guardar esses fatos, né, de que nós vamos procurar encontrar uma cobertura, encontrar uma base, a base será o domínio de integração, da cobertura eu teria a função que eu deveria integrar, e também começar a pensar na maneira como esboçar gráficos. E a primeira sugestão que surgiu, nesse exemplo, com ele, né, foi a de que, se você tem um plano cuja equação envolve as 3 variáveis, então a melhor maneira de você esboçar esse plano é pegando as interseções dele com os eixos coordenados. Certo, pessoal? Vamos em busca de uma nova experiência. Né? Vamos em busca de uma nova experiência. Diga, Lucas. Ô, professor, boa noite. Professor, o senhor juntou na integral, ali no começo da integral, tem esse menos 1, não paga nada essa parte de baixo aí, tem tem 1, menos x e menos y, certo? Tá. Uhum. Aí o senhor juntou 1 com menos x. Eu poderia porque fazer... era tudo constante, né? Eu poderia fazer, 3 integrais nesse caso? Claro. Fazer um de cada... Não vai Agora eu nada, acho que ia trabalhar um pouquinho mais, mas pode dividir em 3. É porque, você usou, o 1 e menos x, porque, nesse caso, poderia ser o 1 menos x, ou o menos y com menos x, né? Ou poderia ser também o menos 1 com o 1 com menos y também. Não, peraí. Calma. Porque o y não é constante, não. Uhum. O y, de qualquer maneira, ia ter que ficar isolado. Porque ele eu vou integrar. Tá, entendi. Agora, né, 1 é constante e x é constante. Então, eu tenho 2 constantes aí. Posso considerá-las juntas, porque elas são constantes, ou posso considerá-las separadas.
fazer a integral de 1 menos a integral de x menos a integral de y. Agora, misturar o y com 1 e com x, aí não, porque o y não é constante, né? O y é variável. A minha integral não é dy, então o y é variável. Agora, o 1 e o x, sim, eu posso fazer 3. Posso separar em 3. Não tem problema. Eu só não fiz isso, por quê? Porque eu acho que é mais prático, já que o 1 e o x são constantes, botar os dois juntos. No integral só, porque eles são constantes mesmo, sai os dois de uma vez só. Foi isso que a gente fez, né? Aí eu Então, acho mais prático. Né? Então a ideia é sempre que tiver uma coisa constante, tenta juntar tudo que é constante e o tudo que que é for usar. constante junta. É lógico, você diminui o trabalho. E o que for usar, põe lá do outro lado. Você diminui o trabalho. Se você juntar as constantes, você diminui. Diminui tranquilamente. Eu acredito que, inclusive, né, vocês vão... Quer dizer, eu não sei como é que está o séries EDO, mas em EDO vocês vão usar muita integração, porque a equação diferencial normalmente se resolve à base de integração, e tudo integral indefinida, vai ter um bocado de constante, aí junta tudo. Junta tudo. Muito bem. Então, a gente agora... Aqui, vamos colocar o enunciado do próximo, para a gente já olhar agora uma situação diferente, que seria a seguinte: é evidente, também a gente quer calcular o volume, e o problema diz o seguinte, que o sólido L está novamente no primeiro octante, e agora ele é delimitado pelos planos x igual a 0, z igual a 0, y igual a x, e pelo cilindro z igual a 1 menos y2. A gente quer calcular o volume desse camarada agora. Vamos dar uma diminuídazinha aqui. E vamos para a primeira etapa do trabalho. Vamos tentar fazer um gráfico, né, que represente esse sólido. Né? Então, o que é que a gente tem aqui? Agora não são todos os 3 planos coordenados. Né? O plano y igual a 0 não está entrando mais na história. Né? Então, apesar do sólido continuar no primeiro octante, mas o plano y igual a 0 não entra na história. Normalmente, como o sólido está no primeiro octante, mesmo um determinado plano coordenado não entrando na composição do sólido, muitas vezes eu mesmo coloco o plano aqui no lugar dele. Não é por nada.
eu sei que o plano não faz parte do sólido, mas eu coloco somente para demarcar, né, o primeiro octante, para ficar bem claro que eu estarei no primeiro octante. Bom, aqui no caso, então, eu tenho x igual a zero, x igual a zero está aqui, né, é o plano ZY, z igual a zero, z igual a zero está aqui, é o plano XY, e não tenho o plano Y igual a zero. Tenho que lembrar que não tenho esse plano, né? Mas se quiser, só para demarcar o primeiro octante, vamos colocar aqui onde deve estar o plano y igual a zero. Vamos colocar aqui tracejado. De fato, o plano y igual a zero deve estar aqui. Mas ele não faz parte do sólido. Agora, o que é que nós temos ainda, né? O plano y igual a x e o cilindro z igual a 1 menos y2. Primeira observação. Esse exemplo tem umas coisas que são importantes para a gente tomar como referência. A gente sempre imagina cilindro circular, não é? E isso não é verdade. Nem todo cilindro é circular. Tá? Nem todo cilindro é circular. A gente precisa deixar de lado a ideia de que todo cilindro é circular. Por exemplo, né, a equação z igual a 1 menos y2 não é a equação de uma circunferência, é a equação de uma parábola. Né? De uma parábola. Porque se essa equação fosse, o que eu estou querendo dizer é, se essa equação fosse z2 igual a 1 menos y2, aí eu teria uma circunferência. E, consequentemente, eu teria um cilindro circular. Porque, jogando esse menos y2 para cá, a gente ficaria com y2 mais z2 igual a 1. Então, eu teria, de fato, uma equação de uma circunferência. Uma circunferência de centro na origem e raio 1. Porém, não existe esse quadrado aqui. É z igual a 1 menos y2. Então, essa figura é uma parábola. Não é? É uma parábola. No plano zy, já que ela não tem x, e essa parábola faz gerar um cilindro parabólico. Mesmo jeito que tem cilindro circular, cilindro elíptico, tem cilindro parabólico. Como é que a gente faz o esboço de um cilindro? Fácil, fácil. A gente imagina que a curva gera o cilindro. Então, a equação z igual a 1 menos y2 é a equação de uma curva no plano ZY. Que curva? Uma parábola.
Então, se eu imaginar aqui, o plano, fazer aqui bagunçadinho, para depois levar para cá direitinho. Se eu imaginar aqui o plano ZY, que aqui no R3 vai ser esse aqui da minha frente, né? Em que posição está a parábola Z igual a 1 menos Y2? Muito fácil. Como o coeficiente aqui do termo do segundo grau é negativo, essa parábola tem concavidade voltada para baixo. Então, ela tem um ponto de máximo. Né? Ela é uma parábola, com toda certeza, assim. Qual é o ponto de máximo? Z igual a 1, claro. Todos os pontos dessa parábola, seja y positivo, seja y negativo, ao quadrado dá positivo. Então, todos os z's são 1 menos alguma coisa. 1 menos alguma coisa. Portanto, qual é o maior valor de z? É 1. É quando y for 0. Z igual a 1, por exemplo, aqui, é o ponto de máximo, é o vértice da parábola. Com toda certeza, então, essa parábola faz assim. E, evidentemente, esses dois pontinhos daqui, eu não encontro a menor dificuldade para dizer quais são, porque basta que eu faça z igual a 0, né? Esses dois pontinhos são os pontinhos onde a parábola vai cortar o eixo y, então é onde z é 0. Se eu fizer z igual a 0, obtenho 0 igual a 1 menos y2, y2 igual a 1, y igual a mais ou menos 1. Então, eu tenho menos 1 mais 1 e z igual a 1. A parábola está nessa situação. Só que eu não vou trazer essa parábola inteira do jeito que ela está aí para o meu gráfico no R3. Claro que não. Por quê? Porque para o meu gráfico no R3, só interessa essa parte aqui. Né? Essa não interessa, porque pega Z negativo, e eu não estou em Z negativo. Essa daqui também não, porque pega Y negativo, e eu não tenho Y negativo, eu estou no primeiro octante. Essa daqui também não, porque tem Z negativo. É só essa parte. Então, eu vou chegar aqui e dizer, olha, a parábola Z igual a 1 menos y2, a parte dela que me interessa é um traço desse tipo aí, onde aqui é o ponto 1 e aqui também é. Né? Então, está traçada a curva. Aí, repito, né, o que eu falei antes. Fazer esboço de cilindro é muito fácil. Seja ele circular, parabólico, elíptico, o que for. Por quê? Porque a gente traça a curva, como nós traçamos, e aí a gente define o cilindro como sendo a superfície gerada pela curva. Ou seja, pega a curva, vamos falar no português bem simples, pega a curva e estica. No meu caso, como? Não é? Meu sólido está no primeiro octante, eu não vou esticar essa curva lá para trás, eu vou esticar para frente. Eu vou trazê-la constituindo uma superfície para frente. É como se eu fosse colocando
Uma curva junto a outra, uma curva junto a outra, todas iguais a essa daí, para formar um cilindro. Em outras palavras, né? O que vai acontecer aqui, o cilindro tal, cilindro, parabólico, vai ser uma coisa desse tipo. Deixa eu só ligar aqui para ver se... Maravilha. É mais ou menos isso mesmo. Bom, vai ser algo desse tipo. Quer dizer, o cilindro parabólico é essa casca curva daqui. Tá? É essa casca curva que está aqui. É como se a parábola tivesse, como eu falei, sido puxada para frente e vem formando o cilindro. Esse é o cilindro Z igual a 1 menos Y2. É uma superfície gerada pela parábola Z igual a 1 menos Y2. Muito bem. Então, o cilindro está colocado no nosso gráfico. O cilindro está colocado. Agora, está faltando... Veja bem que isso aqui não está... De sólido, tem muito pouca coisa ainda, né? O que é que está fechado aqui? Está fechado lá atrás, porque x igual a 0, porque x igual a 0 faz parte. Então, lá atrás está fechado. Está fechado aqui embaixo, porque z igual a 0 faz parte. Aqui. Está fechado aqui em cima, né? Como se fosse uma telha, porque esta telha é o cilindro. Mas está aberto, né? Para ficar mais visível ainda. Está aberto à esquerda, porque não tem parede aqui, já que o enunciado do problema não mandou considerar y igual a 0. Então está aberto lá na esquerda. E está aberto aqui na frente. Essa entrada aqui está aberta. Essa entrada aqui está aberta. Está fechada, não. Certamente, quem vai fechar tudo é o plano y igual a x. Aí, pronto. Apareceu um plano cuja equação não contém as três variáveis. Diferente do problema anterior, quando a gente pegou o plano x mais y mais z igual a 1. Aí foi atrás das interseções e morreu. Traçou o plano. Agora fica melhor ainda. Quando a equação do plano não contém as três variáveis, contém duas, a gente vai proceder de forma muito semelhante à que fez agora para o cilindro. Como a equação só tem duas variáveis, trace a reta que corresponde àquela equação. Então, por exemplo, a equação do meu plano é y igual a x. Eu vou chegar aqui, vou traçar a reta y igual a x. Bom, claro que eu sei traçar a reta y igual a x. A reta y igual a x, no primeiro octante, né, vai dividir o plano xy em duas partes, em duas metades, ou seja, em duas partes iguais, e vai ser uma reta
assim. Y igual a x vai ser uma reta assim. Claro que é. Né? A posição de y igual a x é essa. Aí, do mesmo jeito que a gente fez com o cilindro, dessa reta, a gente puxa o plano. É evidente que eu não vou puxar para baixo. Né? Vou puxar para cima. Estou no primeiro octante. Então, puxando essa reta para cima, a gente tem aqui uma parede que é exatamente o plano y igual a x. É essa parede aí. Claro, né, que essa parede, na hora que foi levantada, cortou o cilindro e determinou o sólido. Porque o corte que acabou acontecendo aqui foi um corte desse tipo. Né? Foi um corte desse tipo. O corte do plano y igual a x com o cilindro z igual a 1 menos y2. E agora eu tenho um sólido. Claro que eu tenho. Né? Fechado lá atrás por x igual a 0. Fechado aqui em cima pelo cilindro. Fechado embaixo por z igual a 0. E fechado aqui na frente por y igual a x. O resto não me interessa. Né? O resto não me interessa. Essa parte do cilindro não serve para nada. Porque, de fato, a figura que me interessa está ali, que é o sólido. Que é o sólido. Aqui está o sólido fechadinho e é dele que a gente quer calcular o volume. Aqui em cima eu tenho Z igual a 1 menos Y2. Aqui a origem. E a figura está completa. Como, né? Como a gente fez, no problema anterior, uma vez feita a figura no R3, eu vou dizer o que é que vai ser, né, o volume desse sólido. Né? Eu vou dizer o que é que vai ser o volume do sólido. Vai ser integral, né? Vai ser integral de quem? Né? Vai ser integral de quem? Vamos diminuir aqui a nossa figura para poder
ganhar espaço. Vamos colocar ele aqui. E aí eu digo, bom, o volume do meu sólido será a integral dupla sobre D da função z igual a f de xy, cujo gráfico foi responsável pela cobertura. Se eu olhar ali para a figura, eu vejo que a cobertura é o cilindro, onde Z é 1 menos Y2. Então, o volume será a integral dupla de 1 menos Y2 dx dy. Quem é D? A base. Qual é a base? Vamos fazer aqui um gráfico rápido, né, da base do sólido, só para a gente ver com clareza os limites de integração e a situação é assim, né? Eu tenho aqui, se eu olhar para ali, né, eu vejo que o que eu tenho é exatamente isso. Tenho aqui o eixo Y, aqui é 1, aqui é 0. Aí, claro, né, eu já posso colocar aqui também, né? Por quê? Porque essa reta aqui é y igual a x. E se o y é 1, o x é 1. A base do meu sólido, consequentemente, meu domínio de integração é precisamente esse aqui. Precisamente esse aí. A gente até pode fazer a primeira integral em x, né? Porque aí tudo fica constante ali, 1 menos y2. Se a primeira integral for em x, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar aqui as setas horizontais, que vão me dizer qual é a variação. Qual é a variação de x, e as setas horizontais vão ficar nessa situação, né? Vão ficar nessa situação. Diga, Lucas. Professor, uma coisa rápida. O senhor só desenhou a parábola no plano Z lá, naquele grandão lá. É porque eu fiquei com dúvida porque o senhor desenhou essa parábola. Por exemplo, o do ZY eu entendi. Só que o senhor meio que repetiu ela no outro plano. No plano X, eu acho. Acho que foi pelo simples motivo do Y ser igual a X, né? Ou não? Peraí. Você está falando o quê? É esse traço que está lá atrás ou é esse aqui na frente? O da frente. O de trás eu entendi. O de trás eu entendi. Que é do gráfico normal. O da frente não tem... Vamos falar assim, no português, claro. O da frente não tem nada a ver com matemática. O da frente tem a ver com visão. Você tem que ver. Ó, você tinha, né? Você tinha uma situação
que era assim. Aqui tem uma parede, aqui tem uma parede, aqui tem um piso. Aí você botou uma telha aqui. Tchau, veio para cá, veio para cá, tchau. Pronto. Aí o cara vai e corta essa telha com um plano nessa posição. Cortou. Tchau. Então, primeiro de tudo, a parte da frente perdeu o sentido. Por quê? Porque aqui está aberto. Quem fechou foi esse plano. Então, a parte da frente perdeu o sentido. E agora? A figura vai ficar assim? Não. Para a figura ficar bem coerente, né? Qual foi o traço que acabou nascendo quando esse plano passou pela telha? Qual foi o corte, né, do plano? O resto da parábola. O corte ficou assim, ó. Com toda certeza, né, na hora que o plano passou a faca na telha, o corte ficou assim. Deixa eu ver se eu peguei. Aí não teve mais nada de equação, de nada. É apenas a visão, né, de que o plano ficou criado um traço aí. Para você observar o sólido, é importante colocar esse traço, porque aí você vê que, de fato, tem um sólidozinho aqui com as faces bem definidas. Tem essa face aqui da frente, que está no plano y igual a x. Tem a cobertura, que é o cilindro. Tem a face lá de trás, que está no plano ZY. E tem a face triangular aqui embaixo, que está no plano XY. Mas se você não colocar esse traço aqui na frente, você vê que é muito difícil o cara olhar e dizer qual é o sólido. Né? Qual é o sólido? Sim, é sim, difícil. Realmente. Né? Professor, aí essa reta lá embaixo, eu posso considerar que é um também, do outro lado, ou não? É um do outro. Que lado? Por exemplo, no plano, no último plano, não é um, certo? Da primeira parábola lá. Aqui o ponto é 1. Isso. Aí eu tô falando da frente agora. Põe o mouse para trás. Aqui? Isso. Aqui é 1 também, porque então tá certo. quando você descer é 1 também, porque não é y igual a x aqui embaixo. Se o y é 1, o x é 1. Por isso que eu botei 1 aqui no x. É porque o cilindro quando desce, essa história começou assim, né? Ó. Vamos tirar o plano de novo. É o problema de fazer gráfico no R3. Realmente, não tenha dúvida, é a falta, né, de costume. Não foram feitos muitos. Então, aqui, você traçou a parábola. A parábola faz gerar o cilindro, você trazendo para frente. Aí lá vem. Por que é que botou esse traço aqui? Porque, lógico, porque aqui está fechado o plano Z igual a 0. É um piso aqui. Então, a parábola desce, e se ela vem para cá para formar o cilindro, vai ter um traço aqui e um traço aqui. Esse aqui é que é meramente imaginário, porque, na verdade, ela segue. Por enquanto, ela não parou em canto nenhum. A gente parou para poder, né, não continuar. Mas que ela pararia aqui, não. Ela para lá atrás, ela para, porque tem x igual a 0. Ela para aqui embaixo, que é uma reta que ela forma aqui embaixo, porque tem z igual a 0. Ela para aqui, não porque tem a y igual a 0, que não tem, mas ela para aqui porque o sólido está no primeiro octante. Então, eu não posso passar para o lado lá. Então, ela para aqui. Ela ficaria, na verdade, assim, né? Tanto é que a gente tirou o plano y igual a 0 da história. O cilindro é essa telha. O cilindro é essa telha. Só que, na verdade, é uma telha infinita. Vem para cá indefinidamente, porque
Nada para ela aqui na frente. A não ser quando a gente joga o plano y igual a x, aí ela parou. Ela ficou de lá de trás até esse plano y igual a x. E no plano y igual a x, com toda certeza, surgiu esse traço. Com toda certeza surgiu esse traço. E aí você tem, né, uma figurinha desse tipo. Na verdade, né, o que vai fazer você criar mais experiência nesses esboços de gráfico no R3 é realmente o cara ir praticando. Mas, a rigor, né, as figuras são assim. É plano, é cilindro, é esfera. E a gente tem que ir, né, resolvendo para criar experiência mesmo. Não tem... E as melhores sugestões, pode ficar certo, são essas que eu estou falando, porque se por acaso a figura for muito complexa, aí foi como eu disse, aí a gente não consegue fazer. Aí tem que ir para o computador, para um programa gráfico bom, para o programa fazer o gráfico para a gente. Agora, enquanto for na base de plano, cilindro, aí de fato dá para fazer. A gente se orientando, como a gente está se orientando aqui agora, dá para fazer, sem problema. Não tem grandes problemas, não. Agora tem que ir, né, dar uma calibrada na visão, para ver direitinho esses cortes, essas interseções, para poder fazer ver de fato qual é o sólido, né? Isso aí realmente tem que dar uma caprichada no olho. Na verdade, é no olho, é no olhar. Ok? Então, veja bem. O gráfico aqui do domínio, né? O gráfico no R2, que é o gráfico do domínio, é um gráfico simples de novo. E aí, se a gente coloca a integral de dentro em relação a x, 1 menos y2, tudo isso aqui vai ser constante. E o x vai variar, segundo as setas, né? O x vai variar do eixo y, onde ele é 0, até essa reta, onde ele é y. Né? O x varia de 0 a y. E, evidentemente, o y varia de 0 a 1. Então, o que é que vai acontecer aqui? Não precisa nem fazer do lado de fora. Na verdade, vai aparecer integral de 0 a 1 de y multiplicado por 1 menos y2 dy. Né? Porque 1 menos y2 vai sair. Tudo constante. Vai ficar a integral de dx, que é x, de 0 a y, que é y. Então, já tinha 1 menos y2 multiplicando lá fora, a integral da y, então vai ficar y vezes 1 menos y2. Então, vai ficar integral de 0 a 1 de y dy menos integral de 0 a 1 de y3 dy. Professor, oi? explica de novo essa coisa desse y aparecer aí, porque só tem y quadrado. Como se esse 1 se transformasse no y, né? Da integral aí. Espera aí, 1 menos y2 é constante. Não sai. A integral é em x. Aí você tem 1 menos y2 aqui. Eu tiro de uma vez só, todos os dois, porque, né, eles são constantes. Aí, o que é que vai ficar aqui na integral de dentro?
1 menos y2 sai. 1 menos y2 sai. Fica integral de 0 a y de dx. Quem é a integral de 0 a y de dx? É y, né? Porque integral de dx é x, de 0 a y dá y menos 0. Fica y. Aí lá fora tinha 1 menos y2. Essa integral aqui deu y, ficou y vezes 1 menos y2. Tá. Agora ficou claro. Né? Aí agora integral em relação a y. Aí agora tem que multiplicar y vezes 1, y vezes y2, multiplicar e integrar. Então fica com y2 sobre 2, de 0 a 1, menos y4 sobre 4. Também de 0 a 1. Então vai dar 1 meio menos 1 quarto. 1 quarto. Né? 1 meio menos 1 quarto. 1 quarto.